Para coordenar as discussões desse painel, eu vou convidar Jefferson Nascimento, da Oxfam Brasil, que é coordenador de pesquisa em Justiça Social e Econômica. Por favor, senhor Jefferson, pode ficar à vontade. Seja bem-vindo, pode começar. Olá novamente, boa tarde a todos e a todas que acompanham o Fórum Internacional Tributário, aqui presencialmente ou remotamente. Y vamos a comenzar nuestro foro. Para empezar nuestro panel, nosotros tenemos una solicitación para que nuestros invitados hagan su exposición y se restrinjan al horario de 15 a 20 minutos, por favor. Para empezar, me gustaría invitar al escenario a nuestro primer... Universidade Livre de Berlim, né, e pesquisador do Centro de Estudos de Conflitos Sociais e Coexistência, o Dr. Jorge Atria. Eu não sei se ele já... Ele já está conectado. Dr. Jorge, ele já está conectado. Dr. Jorge. Buenas tardes. Bem-vindo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muito obrigado. Eu vou compartilhar a minha apresentação, vou compartilhar a minha tela. Vocês podem ver agora nesse instante. Agradeço imensamente ao Fórum Internacional Tributário por esse convite. É uma satisfação muito grande poder compartilhar algumas ideias, principalmente, em particular, o caso do Chile, num contexto muito especial, relacionado com uma discussão que estamos tendo sobre mudanças constitucionais, em função das eleições presidenciais também, que vão acontecer no mês de novembro, daqui a um mês. Então, fazemos um diagnóstico geral sobre a política tributária que está gerando mudanças importantes no cenário tributário em geral. O diagnóstico, em termos gerais, e eu vou me concentrar especificamente na equidade tributária no nosso país, em Chile, no Chile, porque depois o nosso próximo participante falará um pouco mais especificamente sobre o tema constitucional, o diagnóstico, e foi assim reconhecido pela sociedade chilena de maneira geral. Seria um modelo de desenvolvimento das últimas 3 décadas, permitiu a redução da pobreza, mas não a desigualdade, principalmente a desigualdade econômica. Isso se traduz no sentido do seguinte, é que a desigualdade no Chile, ela aparece numa concentração de receita e de riqueza em 10% da população, especialmente no 1%. E dentro desse contexto não se trata aqui de uma desigualdade qualquer, é uma desigualdade de concentração econômica num grupo bem reduzido. De maneira geral, essa concentração é o que nós não podemos mudar nas últimas décadas, porque a política social chilena é conhecida como uma política que realmente funciona, muito concentrada, ou seja, ela consegue aumentar as receitas dos grupos mais desfavorecidos, mais carentes, mas não são suficientes esses recursos, e isso realmente não chega a resolver as desigualdades de maneira geral. A política tributária, nesse contexto, ela é regressiva, piorando a distribuição de receita. Então, retira menos recursos e tira esses recursos das pessoas que têm mais. Em Chile, tem menos anos de intensa discussão social, e isso é um marco muito importante para essa discussão,
no ano de 2019, no ano de outubro de 2019, foi lembrado 2 dias atrás, e foi um momento de violência, de manifestações, e um dos efeitos é que as exigências sociais realmente foram muito mais importantes. Isso trouxe uma discussão muito mais importante no sentido de trazer melhores mudanças na melhora da política social. Aqui temos alguns gráficos mostrando o nível de desigualdade no Chile. Nesse slide vocês têm aqui os dados mais atualizados com a concentração de receitas de 1% superior no caso do Chile e comparando com a América Latina e Oriente Médio e países da Europa e África. Como vocês podem ver, essa concentração de receitas em 1%, ela realmente ultrapassa todas as outras comparações, chegando a 32%, nesse 1% acima do normal. E isso não é uma novidade. As pesquisas feitas nos últimos anos, nessa estrada tributária, nos relatórios tributários feitos recentemente, foi visto que nos últimos 50 anos se deu uma alta concentração de receitas nesses grupos superiores. Então, vocês podem ver que temos 1% superior, entre 10% e 18% das receitas foram arrecadadas. Menos 1% durante esses 50 anos ficaram entre 3% e 5%. E no caso de 0,1%, as receitas chegaram entre 1% e 2%, não passou daí. Essas são estimativas, a grosso modo, porque aqui nós não estamos incluindo a questão de evasão de impostos, mas dá uma noção da desigualdade como uma concentração econômica no Chile, que é um problema realmente crucial e muito diferente do que está acontecendo em outros países da América Latina. Nesse resultado e nesse nível de desigualdade, os impostos têm um papel importante porque eles não estão conseguindo reduzir essa concentração. O Chile pertence à OECD desde o ano 2010 e vocês podem ver esse gráfico aqui de 2019 comparando o Chile com o resto dos países da OECD, para tentarmos entender quais são as políticas do Estado, da nação, ou seja, antes da aplicação do imposto de transferência e depois do imposto de transferência. Para isso, a gente usa o coeficiente Gini para mensurar esse nível de desigualdade. Embaixo aqui temos os nomes dos países e nos triângulos de cor verde, a parte superior da seta mostra a desigualdade de impostos e transferências. E, de maneira geral, muitos países têm um coeficiente de Gini de desigualdade muito alto, entre 0,5 ou 0,6, que é muito alto. O Chile se encontra aqui junto com os outros países, mas quando vemos os pontos pretos embaixo da seta, podemos ver que, para a grande maioria dos outros países da OECD, a desigualdade baixa muito quando são cobrados os impostos de transferência. Mas no caso do Chile, nesse quadradinho vermelho, a desigualdade fica igual. Existe muito pouca diferença nas situações antes do imposto de transferência com respeito a após o imposto de transferência. Para a OECD, isso é uma função importante porque pode fazer diferença nos gastos sociais, mas esses impostos são realmente muito importantes porque eles não contribuem para a desigualdade, para a redução da desigualdade. Então, isso tem a ver com a questão dos impostos, mostrando que a concentração de receitas se associa com uma política tributária de um país que não está contribuindo com essa concentração. Para poder ver historicamente essa questão e resolver essa questão, entender a questão constitucional do Chile, é importante entender que o Chile também teve historicamente uma preferência por impostos indiretos e por recursos naturais. Então, desde que foi criado o imposto tributário no Chile, sempre tivemos muitos problemas para cobrar a questão do imposto de renda.
e sempre teve problemas críticos muito importantes, como terremotos, por exemplo, questões de natureza. E isso realmente afetou a sociedade chilena com muita força. E isso deu lugar a um debate para poder financiar essa reconstrução do país, porque, logicamente, depois de um terremoto, você destrói a cidade. Então, parte da reconstrução, do financiamento dessa reconstrução foi feita chamando a questão da solidariedade nacional, fazendo uma conclamação. E nem sequer assim conseguimos aumentar a contribuição, embora as taxas foram aumentadas para os mais ricos, essas taxas vieram aumentadas por outros tipos de exceções, ou isenções, ou regimes de isenção especial, enfim, e isso trouxe problemas com a progressão e a redistribuição. E também a cidadania chilena não paga imposto de renda. Então, para as elites, isso foi uma maneira de justificar que eles têm que ter uma taxação mais elevada. Mas os regimes especiais e o IVA muito alto vai fazer com que isso fique no mesmo nível para ricos e pobres, fique equilibrado, ou seja, existe a ideia de que os pobres não deveriam pagar impostos, os pobres acabam pagando, esses pobres acabam pagando muito parecido com o que os ricos pagam, e isso não é justo. E se vemos, depois dos próximos anos, foi omitida a distribuição da política tributária por 2 décadas, desde 1990, a partir da volta à democracia. E o Chile, diferentemente de outros países, como a Colômbia, que tem muitas reformas tributárias, no Chile não há reformas tributárias entre 1990 e 2010. Portanto, aspectos históricos do sistema tributário, como o IVA, por exemplo, como o IPI, continua sendo o imposto regressivo. E, em segundo lugar de importância, como imposto regressivo, e várias isenções, regimes especiais que reduzem a progressividade do imposto da receita e também diminuem a arrecadação do IPI. Então, existe também essa questão de que o pobre não deveria pagar imposto, mas o 80% mais pobre, é certo que ele realmente está isento do pagamento de imposto. E isso é importante porque a cidadania não tem conhecimento sobre a questão dos impostos e, assim, poderia exigir uma prestação de contas melhor para o governo. O que aconteceu nos últimos 10 anos é que se deram muitos debates sobre direitos sociais e isso politizou a desigualdade, colocando perguntas sobre a questão do financiamento do governo federal. E a pandemia realmente ampliou esse debate, trazendo serviços públicos e o financiamento da saúde de maneira geral. Nesse contexto, e após a explosão social que aconteceu, nós vimos que no Chile ia ter uma votação em plebiscito para saber se haveria interesse ou não, porque foi criada a Convenção Constitucional para criar uma nova Constituição. A última é dos anos 80 e está associada com a ditadura. E nesse plebiscito chegou-se a concordância de que deveria ter, sim, uma nova Constituição, mas que ainda deve passar pelo Congresso para ser aprovada. E essa convenção foi votada em maio, começou em junho, mas foi em maio, e chamou a atenção a sua extraordinária representatividade em diferentes grupos sociais, a sensibilidade das pessoas, dos grupos políticos envolvidos. E isso também recebeu a facilitação da exigência de igualdade de gênero e de níveis garantidos para as populações originais, níveis de inclusão. Isso deu voz à população para a reorganização a influência política que teve geralmente o Chile. E esta convenção, com 155 constituintes, começou a funcionar no mês de junho deste ano. E esta semana, em outubro, começou a discussão temática dos assuntos mais relevantes e que vão permear essa nova Constituição.
Então, essa nova sensibilidade para essas novas visões e preferências está trazendo novas ideias sobre o papel do governo no Chile. Esse papel tem em conta maiores atribuições, promovendo a equidade, a justiça e o direito ao acesso aos bens fundamentais, como a água, por exemplo. É um número bastante importante de constituintes que tem a ver com a questão tributária e que tem uma questão de redistribuição dos impostos. É uma coisa que faz parte de uma exigência histórica. Essa importância se traduz em 2 das 7 comissões temáticas com as quais foi estruturada essa discussão constitucional, onde aparece de forma implícita ou explicitamente a questão dessa própria discussão. Vocês podem ver aqui os 7 grupos temáticos que começaram a discutir esta semana. Nós estamos vendo, estamos aqui no grupo 3 com o governo federal, ordenamento, autonomia, descentralização, e o Comitê 5 sobre o modelo econômico, meio ambiente, direitos de natureza, modelo econômico, política fiscal, de maneira geral. Isso não seria a única discussão existente. Nós também temos discussões associadas à mudança governamental, já que estamos tendo essas eleições agora. E aqui nos chama a atenção de que a maioria dos candidatos presidenciais que vão participar nessas eleições consideram essa questão de mudanças para aumentar a questão tributária. Há diferentes pontos de vista e há um denominador comum das propostas que seria a redução do gasto tributário, ou seja, as isenções especiais. Mas há outras medidas onde que não há consenso, como o aumento dos impostos patrimoniais, a criação de imposto para a riqueza e o aumento das taxas do imposto de renda. E esse debate nos mostra que a elite econômica é o grupo que mais oposição tem, mais do que o grupo cultural e político, e não evita gerar progressos nesse âmbito dos impostos. E eu quero terminar com esse slide para poder ir mais à frente com essa discussão na América Latina. Não somente o Chile, mas também a América Latina é a única região do mundo que é conhecida por ter um perfil tributário diferente, ou seja, a prevalência dos impostos indiretos acima dos diretos, ou seja, trazendo dificuldades para a tributação dos mais ricos e baixos impostos patrimoniais. Existem também problemas em outros países e eles não vão conseguir solucionar os problemas tributários de uma maneira geral. Mas podemos fortalecer este debate entregando uma análise que mostre novas funções para o governo. Se isso acontecer assim, o imposto deve ser compreendido como um instrumento de cooperação e de ajuda para completar a contribuição de cada ser humano, favorecendo a criação de bens comuns. Para isso, nós precisamos a colaboração de todos. Um país como o Chile, por exemplo, 80% das pessoas não pagam imposto de renda. Temos que facilitar a questão do contribuinte como membro de ente social, e ele pode contribuir mais para o governo. E pensando nesse grupo de alta receita, pensando na questão da reciprocidade e como participar numa rede de relações que traga contribuições para todas as partes. Muito obrigado. Muchas gracias, Jorge, por su presentación. Lo pido que, por favor, siga con nosotros. Agradeço muito a sua intervenção, Jorge. Acho muito interessante os paralelos que ouvi a situação em outros países como Chile e outros países da América Latina, o contexto general, constitucional, o debate sobre as eleições que temos em Chile para contextualizar. Convidar para uma exposição de 15 a 20 minutos a Juan Apaplaza,
que é presidente da Associação de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile. ¿Me escucha, Juan? Sí, perfectamente. Sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, muy bien. Bienvenido. Tiene 15 a 20 minutos. Agora, vocês têm a minha apresentação na tela, dá para ver. Obrigado. Primeiramente, nós temos, então, o imposto interno no Chile, com relação aos... Obrigado por convidar-me para o FIT, e eu sou funcionário de administração tributária para dar opinião sobre o que pensamos no princípio de igualdade e como isso reflete na contribuição internacional no Chile e no Brasil, com certeza, e como foi a relação que temos entre os países mais desenvolvidos. E, primeiramente, nós temos uma visão histórica do princípio de igualdade dos países em desenvolvimento ou com desenvolvimento. A estrutura tributária, evidentemente, tem 3 componentes sine qua non: a equidade, a suficiência e a simplicidade. E nesse princípio de equidade, nós entendemos como o sentido do aporte de cada pessoa que, de acordo com a sua capacidade, possa contribuir. E aí tem, sem dúvida, que equidade tem 2 horizontes, que tem a ver com a equidade horizontal e vertical, mas também com a consequência da eficiente projeção dessas entradas ou rendas. Porque no século XX, aqui, com a intuição de reduzir a desigualdade, nós podemos, então, fazer um grande desenvolvimento em grande escala de um sistema de imposto progressivo sobre a renda e sobre as heranças. Como se faz essa relação com o ano de 1940 a 80 e de 80 até os dias de hoje? Assim, o que nós temos fundamentalmente dessa olhada, desse princípio de equidade nos países desenvolvidos, tem que sabemos também um pouco passado, fortemente desigualitário e aproveitador e aristocrata. Então, se aplica também o fenômeno da situação e da Primeira Guerra Mundial, sem dúvida, e em particular a Segunda Guerra Mundial, quando também o continente se desenvolveu em 2 blocos muito fortes, que cimenta tudo o que nós fazemos, o sistema total universal, com as ideologias centro e contrária, e aí nós temos o princípio que se implantou. E nós apresentamos que é muito importante tomar essa lição histórica do desenvolvimento desses países, principalmente o princípio de equidade e igualdade, e também, como já foi explicado pelo doutorado, temos que ver uma maneira sociológica e moral, e, sem dúvida, com um olhar de igualdade e mais desenvolvimento, não somente no aspecto técnico, mas sempre também quando se produz debates sobre situações tributárias, sempre que envolver também o governo, o parlamento. E nós temos, sem dúvida, como se desenvolveu a desigualdade e como ela diminuiu a desigualdade entre 1900 e 2020 na Europa, Estados Unidos e no Japão. Assim, onde nós temos a maioria, são os países mais desenvolvidos, sem dúvida, eles se encontram ali. E a participação do 10% da população com mais conhecimento, com ensino superior. E quantos participam? 10% da riqueza do país. E aí nós temos provavelmente como de 40 em seguida se aplica uma política de ajuste do princípio de igualdade até 1980, quando nós encontramos então um bloco muito forte entre os Estados Unidos com 40% e a Inglaterra com a primeira-ministra Margaret Thatcher fortemente. E se volta a lógica da desigualdade, terminando com o princípio de igualdade, ou
como se vê a curva ascendente, novamente os países e nesses dois continentes, onde estão os países mais desenvolvidos, e eles se apoiam na maioria de entradas de renda dos seus países, estão se apoiando. Nesse caso, na Europa, nós temos uma menor taxa de desigualdade até de 80 a 2020. E também tomamos um ponto de referência, umas constituições em alguns países desenvolvidos, como, por exemplo, a espanhola, que, através de suas diferentes contribuições, observando bem toda essa lâmina, nós temos em 1812, mantendo até a data esse princípio de contribuição e controle dos gastos públicos com a capacidade econômica de cada um, sem dúvida, de cada indivíduo. Depois, as contribuições espanholas, depois de 31, e tudo se torna, então, o controle do gasto público de acordo com a sua capacidade econômica. Digamos, o princípio de igualdade e progresso. E isso, sem dúvida, a progressão é baseado no princípio de equidade. Então, o progresso é baseado na equidade. E na legislação comparada também, podemos encontrar na Constituição Italiana de 1947 e também na portuguesa, com o artigo 103 e 104 na sua Constituição, uma coincidência mais em relação a essa Constituição espanhola, que é o desenvolvimento baseado no princípio de igualdade e de progresso. E também encontramos no direito constitucional alemão e essa capacidade de contribuir e com uma só intenção de assegurar que as pessoas não possam usar para o imposto mais do que necessitam para a sua própria sobrevivência. Então, nós vemos então a parte tributária que está no governo alemão, faz-se a conclusão de quanto a pessoa pode contribuir de acordo com o que ela ganha em impostos. Nesse caso, qual seria o efeito simultâneo per capita e o PIB do mercado? Então, o que significa riqueza e igualdade? Antes de pagar impostos, numa relação com o PIB de cada país. E vemos que, em geral, na primeira parte, nós vemos, por exemplo, na Itália até a Alemanha, nós vemos que a regulação fiscal efetiva é maior do que a normal. Essa norma que estabeleceu a ordem, enquanto deveria contribuir cada indivíduo, de acordo com o PIB de cada país, e nós vemos que os países arrecadam às vezes mais do que o normal e outros países menos do que essa norma exige. Então, isso foi muito criticado constantemente por outros organismos, porque se disser, a ONU, por exemplo, diz que esse ingresso per capita e o PIB do Chile, nós deveríamos, então, não em 20% do PIB, mas sim 31% de arrecadação. E o que aconteceu em 1980 até 21 que nós vemos agora? O que se passa? Sem dúvida, como já foi colocado, que todos os quadros, quanto os Estados Unidos e a Inglaterra propõem, seriam, então, a multinacionais, uma plataforma para poder arrecadar e mais a distribuição baseada no ingresso ou não entrada se amplia muito mais. E, nesse caso, nós temos aqui, nesse sentido, uma crítica. Porque qual seria, então, internacional e binacionalmente? O projeto PEBS, por exemplo, que nós vemos, está, então, fazendo os benefícios que se agravaram com relação econômica agravada. E aí também foi colocado que a resposta da reforma tributária aumentou uma cadeia significativa da participativa de 35 a 21, de acordo com a concorrência mundial, e também se patrocinou, através da ordem, uma percentagem de imposto às
companhias, na ordem de 15%, para mitigar os esforços que fizeram para projetar as normas do PEBS, traduzindo. Como se representa a Constituição do Chile, esse é o princípio de equidade, já baseado no que ocorreu no resto do mundo. Nós temos certo que, a partir das contribuições de 1822 até a atual de 1980, como já bem colocado, seria das constituintes para propor ao país uma nova Constituição e se colocou uma espécie de contribuição para o gasto dos estados de acordo com os haveres, a capacidade de cada pessoa. E assim, em particular, hoje, com a Constituição atual, o artigo 19, a repartição equalitária com relação à renda, nos pareceu de uma forma artificial. Seria uma contribuição do Chile. Nós temos, então, três princípios básicos: a progressão, a proporcionalidade e a justiça, ou a proporcionalidade e a manifestação dos tributos. Seria estabelecimento dos tributos. E esses tributos não impostos, porque tributos compreendem também outros tipos de impostos, como, por exemplo, taxas ou contribuições, no caso da avaliação fiscal dos terrenos. E, nesse sentido, a doutrina nacional não é uniforme quanto aos princípios materiais consagrados por opção de duas vias. Nesse caso, sem dúvida, estaremos, então, representando o princípio de igualdade tributária, que se refere à capacidade de contribuição, primeiramente, um efeito ou matéria do que princípio de equidade. O que é princípio de equidade? O segundo princípio de proporcionalidade é uma espécie de igualdade vertical. E, nesse sentido, há uma posição no Tribunal Constitucional no Chile que estabelece que, quando se quer aumentar o imposto no tabaco aos contaminantes, nesse caso, se coloca que não há nenhum problema em aumentá-los, pois não há uma desproporcionalidade e não há injustiça com relação a esses impostos devido à comunicação e à proteção da saúde das pessoas. E no Chile, o imposto progressivo é um imposto complementar que as pessoas, os indivíduos pagam. Sócios de uma empresa, os donos, e seria então imposto de renda e serviço que é proporcional, mas claramente é muito mais regressivo. E, por último, nós temos, então, o princípio de justiça tributária. Aqui nós temos a discussão de a que ponto chega a injustiça e a que ponto é justo também. E eu poderia, então, subir o montante do imposto ou baixá-lo. E representação da Constituição do Chile, nós encontramos os planos de equidade horizontal e também um conceito que seria redistribuição. Nesse tema, nós temos que ser favorecidos nesses temas e nós queremos proporcionar recursos suficientes através da arrecadação de diferentes focos positivos. Nesse caso, vamos mostrar a realidade no Chile dessa proporção. O que eu vou apresentar aqui é a parte do diagnóstico dos funcionários do Serviço Interno do Chile sobre o sistema tributário atual. E se diz que, em geral, a percepção existente com respeito ao nosso sistema tributário vigente, que se trata de um sistema especialmente complexo, regressivo e inequitativo e injusto, que carga menor recurso para a população e que nós temos, então, está favorecendo empresários políticos e pessoas que têm maior receita, que pode ser, então, trazer os seus múltiplos benefícios e contratar, então, assessores tributários para minimizar seus aportes, dificilmente são fiscalizados ou interrogados a respeito do serviço de impostos internos. E, nesse caso, eles são sancionados e se aplicam comparações de multas e
também juros ou medidas irrisórias em comparação com o prejuízo fiscal ocasionado. E também damos conta de uma série de deficiências, como a deficiência que nós temos quanto à arrecadação, que aparece em termos de crescimento, sem dúvida, em segundo, em termos de desigualdade, e depois, como reflete o quadro e informe indecisivo antes e depois da política fiscal. Isso seria de 2004 a 2017, com a informação dada aos países que formam parte. No Chile, nós temos uma receita, desigualdade em 51 pontos, e depois do imposto diminui, não tanto, para 47 pontos. E como recentemente foi feito nesse quadro, e nós temos a explicação que, evidentemente, devemos melhorar a distribuição baseado no princípio de equidade. Deveríamos distribuir melhor esse dinheiro, dado que chega-se à consequência que um setor mais rico da população tem 80% das receitas do país. E, nesse caso, se vê aqui uma inequidade vertical, porque o nosso sistema é regressivo. Você arrecada mais pelo valor agregado, e nesse quadro comparativo nós vemos entre 2015 e 2020 em dólares, quanto às receitas, nós temos a barra maior que corresponde a outro tipo de imposto. O primeiro seria baseado no taxa dos ganhos com empregos. Vamos ver os proporcionais dos empregos, mas é sumamente regressivo aqui. Outra parte do diagnóstico diz que nós temos desigualdade de forma horizontal. Pessoas que estão na mesma situação necessariamente pagam a mesma quantidade de imposto. Isso se vê em Chile, sem dúvida, quanto ao imposto do trabalhador e também as rendas corporativas. E vendo essa última, nós temos muitos benefícios que não tem a pessoa, o indivíduo. E, nesse caso, nesse espaço que nós temos, o Banco Central, por exemplo, informou que, pouquinho tempo atrás, que cada 4 pesos que se distribui, só um que é declarado. Então, nesse caso, a respeito dessa distribuição, basicamente são 75% de evasão no Chile em renda ao respeito à divisão de ganhos. E também a conclusão é que se passa a ser 7 pontos do PIB, e nessa uma alta concentração da riqueza nos últimos 30 anos. E nós temos, então, a mais de 80% das utilidades e dividendos. Uma taxa quanto ao imposto de renda de 1% mais alto, a distribuição do mais rico, que paga só 12,7% do que a distribuição é deficiente e injusta. Então, seríamos mais ou menos subindo a $1.500 por ano, mas 80% se distribui aos mais ricos, aos grandes constituintes, e o resto à pequena empresa. Então, a pressão fiscal que nós temos, então, abaixo do padrão da OECD, e que nós temos em 90, por exemplo, no Chile, nós tínhamos a pressão fiscal de 17% sobre o PIB. E uma proposta, para bem concluir, importante, sem dúvida, seria realizada no Chile. Nós temos muito, anualmente, evasão, e nós temos quanto ao PIB e a renda e dos fluxos internacionais. E também o que constitui, o que tem a ver com o segredo bancário. E nós temos o segredo bancário, quanto ao tributário, tem um sistema muito simples, sem dúvida, para combater as firmas, e também as empresas e as firmas de minérios. E também nós temos outra classe também que
que não permita ter uma ferramenta com a administração tributária para combater esse flagelo e, dessa forma, cumprir que seria o princípio de igualdade, enquanto nós temos vertical e horizontal e uma boa restituição que nos permita, então, viver dignamente e dar essa vida digna a todo cidadão. E com isso eu termino, e para dizer que existe uma controvérsia que não é intangível entre o princípio de equidade ou igualdade e a individualidade. Por isso que é tão importante e que pode discutir também o sistema tributário, como é colocado no livro Capital e Teoria, escrito por o economista Piketty. Muito obrigado pela apresentação. Muito interessante, agradeço também por fazer essa recuperação. É muito interessante a sua observação histórica e a implementação da questão da equidade e a implementação... E fazendo esse cotejamento, né, com o sistema constitucional do Chile, em diversos aspectos, né, acho que é uma parte importante da nossa audiência brasileira, vai identificar muitas similaridades com o que a gente tem no nosso país, no Brasil. Inclusive, o diagnóstico apresentado a respeito do sistema tributário chileno, ele ecoa bastante alguns desafios que nós temos também aqui no Brasil. Dando continuidade, né, ao painel, eu gostaria de convidar a tomar a palavra agora a doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, uma grande amiga e companheira de atuação na sociedade civil, Eloísa Machado. Sociedad Civil, la señora Eloísa Machado. Eloísa, ¿me escucha? Ok. Jefferson, sí, te escucho muy bien. Bueno, es una satisfacción indescriptible estar aquí con ustedes en esta tarde para debatir un diálogo con nuestros colegas de Latinoamérica y las oportunidades y los cuellos de botella que nosotros tenemos por delante en el sentido de lo que sería la realidad. E também, claro, no que se refere ao papel do sistema tributário na busca por essa igualdade realizada, por essa igualdade concreta. Eu agradeço na sua pessoa, Jefferson, o convite para estar com vocês aqui nesse Fórum Internacional Tributário e também cumprimento os meus colegas de painel, Jorge Atria, Juan Pablaça e minha querida Elida Graziani. É um prazer dialogar com vocês nesse tema. Eu farei uma exposição breve para que a gente possa oportunizar mais o diálogo ao final desse painel, mas começo dizendo que nós não precisamos, ao menos no caso brasileiro, justificar muito ou fundamentar muito as exigências de igualdade que a nossa Constituição nos impõe. Nós temos uma Constituição com uma característica de ter uma orientação, um valor pré-determinado, positivado no seu texto constitucional, de redução das desigualdades regionais, de erradicação da pobreza e da marginalização e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, esses termos que compõem os objetivos fundamentais da República Brasileira insertas na Constituição orientam todas as suas normas, orientam todas as suas políticas, as políticas constitucionais, para a realização da igualdade, para a superação da pobreza e da miséria. E, de fato, estamos agora com 33 anos de Constituição, conseguimos perceber que essa orientação para a igualdade conseguiu promover alguns avanços. Nós temos uma Constituição orientada para o pluralismo, nós temos vedação à discriminação, nós temos uma Constituição que, de maneira bastante inovadora, constitucionalizou uma série de ações afirmativas, nós temos um cenário desses 33 anos de inclusão
incrível no sistema educacional, melhora dos nossos índices de acesso à saúde e uma sociedade, vamos dizer assim, que avançou a partir da Constituição. Mas eu trago aqui uma provocação que o Sérgio Abranches faz, um dos nossos grandes pensadores e que refletem sobre o Brasil, que ele diz que se por um lado é indiscutível que a Constituição e esse nosso modelo constitucional permitiu muitos avanços, também é inegável que ele contribuiu para consolidar um enorme atraso. E este é o ponto onde eu começo a falar mais especificamente do tema da desigualdade persistente no Brasil, ainda que nós tenhamos uma Constituição que movimente ou que procure movimentar as políticas públicas em prol da igualdade. E essa desigualdade persistente, ela é, por incrível que pareça, o caráter peculiar da desigualdade brasileira é de que ela é também fomentada pelas políticas de Estado. Então, nós não temos problemas, vamos dizer assim, de imaginar que estamos lidando com as incapacidades do Estado e a sua dificuldade em implementar as políticas diante de interesses patrimonialistas e da elite. Temos isso também. Mas nós temos uma dificuldade peculiar no Brasil, que é enfrentar o próprio Estado agindo a favor da construção de desigualdades. E isso é perceptível em relação ao nosso sistema tributário. O próprio Estado, ao configurar o nosso sistema tributário como tal, cria desigualdade. E esse diagnóstico de que nós temos um sistema tributário que no seu todo se comporta de maneira regressiva, parte de um diagnóstico comum com os demais países da América Latina, seja pela enorme contribuição dos impostos indiretos quando observada a carga tributária, seja por medidas de ausência, né? Seja pela ausência de uma tributação adequada de capital, patrimônio e renda, e seja também, tal como o Juan acabou de nos falar, sobre os múltiplos e opacos gastos tributários que se proliferam no nosso sistema tributário. Este conjunto de medidas faz com que o nosso sistema tributário, quando incide sobre a população, gera mais desigualdade, desigualdade esta que depois deverá ser corrigida com as medidas universais de educação, de saúde, de seguridade social. É quase como um cachorro que corre contra o próprio rabo, sem conseguir sair desse círculo vicioso, desses equívocos na concepção do que o Estado deve fazer e de como ele deve se movimentar. Esse diagnóstico de que nós temos um sistema tributário regressivo, ele se dá ainda, e não obstante, uma Constituição que é orientada para a igualdade, e também, independentemente de termos no nosso texto constitucional orientações relativas à equidade, ou seja, à capacidade contributiva, e orientações em relação também à necessária observância da progressividade. Entretanto, a terminologia da nossa Constituição fala sempre que possível será observada a capacidade contributiva, sempre que possível será imaginada a progressividade dos tributos, e isso acaba enfraquecendo esses princípios tributários em busca da equidade no nosso texto constitucional. Pois bem, como é que nós analisamos essa questão frente às interpretações que a nossa Corte Constitucional estabelece e também frente às medidas legislativas e às constantes reformas tributárias? A nossa Corte Constitucional analisa milhares de casos tributários todos os anos. Analisa esses casos a partir de guerra fiscal, de uma perspectiva federativa, mas muito raramente é desafiada a imaginar a desigualdade criada por esse sistema. A nossa Corte Constitucional hesita em enfrentar a desigualdade criada
pelo nosso sistema regressivo. E não tem sido capaz de corrigir essa regressividade quando desafiada a enfrentar um ou outro imposto, um ou outro tributo. O tema da progressividade, quando possível, e da capacidade contributiva, sempre que for possível, é levado ao Supremo Tribunal Federal, que corrobora com essa necessidade, com esses princípios gerais de equidade, porém o faz de maneira muito pontual e muito isolada, incapaz de transformar o resultado do nosso sistema tributário em algo que gere mais igualdade, ao invés de ser algo que gere a desigualdade. Isso sem mencionar, claro, no aspecto do gasto dessa arrecadação, do investimento que se faz, da disputa pelo orçamento, que é um outro grande tema que a gente pode debater, e também desde uma perspectiva latino-americana. Nós, com essa ideia de uma justiça fiscal constitucional, fizemos uma grande ação, uma tentativa de instaurar um grande litígio no Supremo Tribunal Federal, construindo a tese que vem aqui das nossas cortes latino-americanas sobre o estado de coisas inconstitucional. Levamos uma provocação para o Supremo Tribunal Federal para dizer que se o resultado do sistema como um todo é gerar desigualdade, se o resultado do sistema como um todo é impor proporcionalmente aos mais pobres uma carga maior do que se impõe aos mais ricos, esse sistema deveria passar por uma correção estrutural. Esse litígio foi relatado pela ministra Carmen Lúcia e gerou uma série de reações por parte da Câmara dos Deputados, por parte do Senado Federal, por parte do nosso Executivo Federal. O que chama atenção nessas reações? Essas instâncias de poder reconhecem o diagnóstico da regressividade. Então, nós não estamos aqui diante da necessidade de afirmar ou de construir uma tese ousada ou até imaginada exótica de que nós temos um problema nesse sistema tributário. A regressividade do sistema tributário está dada e constatada. E aqui eu também chamo a atenção para a fala do nosso Charles Alcântara, logo na abertura desse Fórum Internacional Tributário, levando este ponto em consideração. Se não há divergências em relação ao diagnóstico, por que se torna tão difícil transformar esse sistema? Uma Corte Constitucional que não é desafiada de maneira estrutural e que, quando faz, evita resolver essas questões, vamos dizer assim, por considerar que o espaço adequado para isso é o Poder Legislativo, e um Poder Legislativo que a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos, pensa uma reforma tributária que começa sempre com a necessidade de simplificação, que Juan trouxe muito bem, a sua importância da simplificação de um sistema para que ele se torne também eficiente. Começa com uma ideia de simplificação do sistema associada à ideia de dotá-lo de progressividade e, portanto, torná-lo também um espaço de realização de justiça. E ao longo da tramitação legislativa, infelizmente, o que se percebe é que, ao final, como disse nosso querido Oded Grajew, conselheiro da Oxfam, essas reformas se tornam em simplificação de um sistema desigual. Ele permanece sendo regressivo, ele permanece onerando mais proporcionalmente os mais pobres, mas ele se torna simplificado. Não há nenhuma perspectiva no futuro próximo de que o nosso Poder Legislativo brasileiro, reformador da Constituição ou até através de legislações ordinárias, seja capaz de reverter essa situação, e essa situação que, de certa maneira, já enfrentou, vamos dizer assim, amparo lá na nossa Constituinte em 1986 e 1987. E muito impactada pelo processo constituinte chileno, por essa enorme possibilidade que se abre na América Latina, se eu puder deixar
uma dica para os nossos colegas chilenos, a partir da experiência constituinte brasileira, que significa para nós um grande documento de cidadania, um documento orientado à realização da igualdade, é de que talvez seja necessário prestar atenção na articulação entre o que se chama de parte dogmática da Constituição, a enunciação dos direitos, a enunciação da igualdade, a enunciação da equidade, da capacidade contributiva, da necessidade de progressividade, dos direitos fundamentais, com a parte orgânica dessas constituições, com a casa de máquinas, como chama nosso colega argentino Roberto Gargarella. Nós não fizemos bem essa articulação na nossa Constituição de 1988. E o resultado foi que nós enunciamos direitos, mas não permitimos que a casa de máquinas, que o nosso sistema político, especialmente classificado e qualificado explicado como um presidencialismo de coalizão, fosse capaz de fazer grandes reformas includentes e a favor da igualdade. E hoje nós temos um dilema de uma Constituição que enuncia muitos direitos e de um sistema político que muitas vezes colabora para esvaziar o nosso projeto de realização social na Constituição de 1988. Não é possível, né, que um pacto, que um sistema político desse, né, que gere este tipo de desempenho, né, ou seja, a permanência de uma desigualdade persistente no país através de um sistema tributário regressivo, seja considerado um sistema político bem-sucedido. Um sistema político que não é capaz de fazer uma reforma para transformar um sistema tributário regressivo num sistema progressivo, com o nosso grau de desigualdade que nós vivenciamos aqui no Brasil, não é considerado um sistema político capaz de entregar o que a gente chama de boas decisões que nos levam a uma boa vivência democrática. Eu faço essas brevíssimas considerações sobre a Constituição de 1988 e os gargalos que ela enfrenta até agora, e fico à disposição para continuar o diálogo e o debate com todas e todos vocês. Muito obrigada. Agradeço, professora Heloísa. Peço a gentileza dela aguardar um pouquinho para a gente continuar o nosso debate. Ressaltando aqui esse importante panorama, né, sobre a realidade do Brasil, né, e como o texto constitucional ele dialoga, né, com esse debate a respeito de redução da desigualdade a partir da tributação, fazendo um pouco essa recuperação também a respeito de algumas iniciativas questionando, né, a regressividade do sistema tributário nacional, né, e como os tribunais também têm lidado com essa situação, e também esse debate, já adiantando um pouco o que a gente propõe a fazer ao longo desse painel, de fazer um pouco esse bate-bola também com a realidade do Chile e esses desafios que vão ser enfrentados pela Convenção Constitucional no nosso país, companheiro da América do Sul. Agora, eu aproveito para chamar também para a nossa conversa também uma querida amiga, Hélida Graziani, né, que é procuradora do Ministério Público de Contas aqui de São Paulo, para também comentar e debater as apresentações que foram feitas, né, e trazer a sua contribuição para esse debate. Hélida, você tem 10 minutos, você me escuta? Sim. Boa tarde, Jefferson. Olá, Hélida, seja bem-vinda. Boa tarde, Jefferson, mais uma vez. Assim como a Heloísa, é um prazer imenso de reencontrar nesse momento. Nós que estamos em algumas arenas de lutas comuns aqui no Brasil. Cumprimento também os colegas de mesa, Jorge e Juan. Anotava, enquanto vocês falavam, alguns aspectos da experiência chilena, e eu queria lhes dizer, já em sede de debate, também costurando um pouco com a fala da Heloísa,
a sensação que me dá de que estamos no Brasil na contramão do movimento que vocês fazem no Chile. Vocês propõem, no momento, uma Assembleia Nacional Constituinte que efetivamente reconstrua direitos fundamentais, que estabeleça o desafio da igualdade, do enfrentamento da desigualdade. E o Brasil, sobretudo a partir da emenda 95, a emenda que constitucionalizou a restrição fiscal por 20 anos, a emenda que criou a incapacidade de o Estado financiar suas políticas públicas, de uma certa forma, a questão principal do teto da emenda 95 é invisibilizar essa regressividade tributária. O debate da restrição apenas às despesas primárias no Brasil é um debate que nega a capacidade de pensar o financiamento do Estado do ponto de vista das receitas, do ponto de vista também das despesas financeiras. Existe no Brasil uma espécie de Assembleia Nacional desconstituinte, sobretudo no ato das disposições constitucionais transitórias. O que eu trago, inclusive para início de debate, inclusive, Juan, em relação ao desafio do sigilo fiscal, né, que o Chile é um desafio comum também aqui no Brasil. Me permita falar na condição de órgão de controle. Me parece que você opera na condição de fiscal, né, de quem atua diretamente nessa busca de arrecadação adequada. Eu falo na condição do sistema de controle, do Ministério Público de Contas. Nós analisamos os dados de receitas, os dados de despesas e a prestação de contas que os municípios, que o Estado de São Paulo, na relação com a União, trazem. E alegam sigilo mesmo perante tribunais de contas. Alegam sigilo mesmo perante o Ministério Público. Nós não temos acesso às renúncias fiscais concedidas pelo Estado de São Paulo. Nós não temos acesso às renúncias fiscais concedidas no nível da União e no nível dos municípios. Percebem? O sigilo, ele é, na verdade, uma forma, inclusive eu brinco, Heloísa sabe, às vezes a gente precisa chocar as pessoas, mas eu brinco que para todo esperto tem um otário. Esse sigilo invocado até mesmo perante as instâncias de controle, os órgãos que fiscalizam a aplicação dos recursos públicos, mais uma vez é um esforço de invisibilização da iniquidade, de invisibilização da concentração de renda no topo. O Pedro Souza defendeu uma tese de doutorado muito prestigiada aqui no Brasil, a partir do debate também do Piketty, e ele diz, olha, nós sabemos no Brasil mais sobre os pobres, a partir até do cadastro único, do Bolsa Família e demais programas sociais, do que sobre os ricos. E aí vejam o debate recente, não só sobre os paraísos fiscais, mas também essa perspectiva de sonegação premiada em sucessivos refis. Refis é um programa de reparcelamento de débitos tributários. A gente no Brasil não só não consegue arrecadar, como também em relação ao que Jorge falava há pouco, em relação a, mesmo diante de catástrofes no Chile, quando os ricos eram chamados a pagarem mais impostos, sempre vinha depois regimes especiais de tributação que mitigavam aquele esforço de progressividade. Pois no Brasil existe algo análogo em relação aos refis. Mesmo quando a gente tenta tributar, a sonegação é premiada, inclusive, com programas de reparcelamento de débitos tributários quase que semestrais. Nós temos um forte incentivo à sonegação, uma dívida ativa praticamente recuperável. E agora cria um mercado paralelo bastante promissor para o mercado financeiro, que é a securitização da dívida ativa. Nós não conseguimos arrecadar. Há um sigilo invocado genericamente, há gastos tributários aí que perfazem mais do que os PIS em saúde e em educação, na realidade brasileira. E nós vivemos a realidade em que se diz que a culpa da instabilidade econômica, que a nossa, inclusive, dinâmica de desestabilização monetária implica necessariamente a contenção das despesas primárias e negar cumprimento à Constituição de 88. Eu, quando ouço o debate fiscal brasileiro e dizerem que a Constituição não cabe no orçamento, eu sempre devolvo. Existe orçamento legítimo fora da Constituição? Existe capacidade tributária fora da Constituição? Existe gestão da dívida pública fora da Constituição? O orçamento e a dívida só são legítimos à luz da Constituição. E mesmo a dívida, onde há o acoplamento das políticas macroeconômicas, um dos capítulos da Constituinte é exatamente o modelo econômico,
Mesmo quando a gente vai fazer o debate de política cambial, política creditícia, política monetária, onde todas essas políticas acoplam é na dívida. E a dívida precisa ser também pensada e refletida no contraste com aquilo que a Constituição determina que seja cumprido. Há uma dívida social sendo acumulada no Brasil. Há uma dívida de efetividade de direitos fundamentais sendo acumulada. E vejam só a fila de espera do Bolsa Família. Os famintos à espera da fila dos ossos para se alimentarem porque não conseguem mais comprar carne. Esse é um debate estrutural da realidade brasileira e que, infelizmente, eu proponho a reflexão dos colegas de mesa como sendo a contramão ou um movimento contrário do que o Chile tem feito. O Chile caminha no sentido de corrigir seus erros históricos, de enfrentar o legado regressivo da ditadura. O Brasil caminha, tal como a querida Débora Duprá, colega que se aposentou do Ministério Público Federal e foi procuradora no âmbito de defesa dos direitos do cidadão. Ela foi procuradora federal dos direitos do cidadão no âmbito do MPF. Ela dizia, estamos agora, neste momento, mais perto de 1500 do que de 1988. O Chile revisita seu passado ditatorial e o Brasil invisibiliza a sua desigualdade escravocrata no ADCT. E digo mais, Heloísa bem sabe disso, né? Ela tem feito esse debate da regressividade em patamar estrutural. Mas, minha amiga Heloísa, o que é a DRU? O que é a desvinculação de receitas da União, se não um mecanismo de negar a operacionalidade plena do orçamento da Seguridade Social? A tese de que é preciso desvincular, desindexar e desobrigar o Estado do cumprimento das suas obrigações constitucionais. O pacote DDD do Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, era exatamente o Estado não ter obrigações constitucionais. Arrecadar tributos, Juan, sem finalidades constitucionais. E sempre protegendo a perspectiva dos gastos tributários. Recentemente aprovamos, Juan, uma emenda constitucional chamada de emenda emergencial, emenda 109, em que havia o dever de reduzir os gastos tributários. E foi dado um prazo de 6 meses. Essa é uma emenda de março, o prazo de 6 meses expirou agora em setembro. Era para reduzir, o plano era um plano de médio prazo, mas a proposta era para reduzir as renúncias fiscais no Brasil à metade. Hoje estão na casa de 4% do PIB, apenas no nível da União. Era para reduzir a 2% do PIB. Então, algo em torno de 155 bilhões de reais deveria ser a redução. A proposta não passou de 20 bilhões, cerca de 20 bilhões. A montanha pariu um rato, foi o que a jornalista Adriana Fernandes chegou a escrever a respeito. Falar que precisamos fazer ajuste fiscal apenas sobre despesa primária é escolher reduzir o Estado ao padrão da África subsaariana. É negar cumprimento da Constituição de 88. É fazer ajuste onde os pobres não cabem no orçamento. É fazer ajuste apenas sobre as políticas sociais, não só em relação à saúde, à educação, mas também à assistência social, à defesa do meio ambiente, à ciência e tecnologia. Enquanto todo mundo, sobretudo a União Europeia, mesmo o plano Biden nos Estados Unidos, fomentam a discussão agora do papel do Estado, inclusive para um pós-pandemia mais equitativo, o Brasil caminha celeremente para ser o que o Chile foi na década de 70. Se não, como disse a querida Débora Duprá, caminha para sermos de novo um modelo de sesmarias, um modelo de exploração, de extrativismo, de pilhagem dos recursos públicos. O prazo se escoa, eu não quero que o Jefferson me contingencie o tempo, eu queria lhes provocar, será que o Brasil não está exatamente na contramão do debate do Chile? Será, minha querida amiga Heloísa, que esse sigilo fiscal não interessa exatamente como grande pilar de sustentação da emenda do teto? E querido debate trazido pelo Juan, a respeito inclusive também da necessidade de rever as renúncias fiscais, de fortalecer nossa capacidade de enfrentar o sigilo, como enfrentar a prática no Brasil de sonegação premiada por meio de refis sucessivos, como enfrentar uma dívida ativa que nunca se arrecada, como estruturar os órgãos de controle em rede, para que a arrecadação também tenha compromisso do ponto de vista orçamentário com o cumprimento da Constituição. São as perguntas que trago para debate, obviamente também me abrindo as reflexões que se fizerem necessárias em contrapartida. Muito obrigado, Hélida, pelos
comentários e análises sempre muito precisos. Passo agora para a parte final do nosso painel, fazendo um convite, né, aos nossos panelistas para comentarem, né, as ponderações feitas pela Hélida e aproveitando também para agregar duas perguntas, né, que chegaram até nós, quem nos acompanha. Eu vou aproveitar também o meu papel de coordenador da mesa para agregar também alguns pontos da minha própria leitura a respeito das apresentações. Uma pergunta talvez mais falando a respeito do contexto chileno, né, para o Jorge e Juan, pegando um pouco esse gancho trazido tanto pela Heloísa quanto pela Hélida, de como esse movimento, esse momento que o Chile enfrenta agora, de reforma constitucional, de certa maneira, evoca muito aquilo que passamos no Brasil antes da Constituição de 88, né? Então, uma perspectiva, a partir do Brasil, olhando o cenário do Chile, uma perspectiva de esperança, né? De pensar aquilo que nós fizemos no Brasil no passado e agora a gente está vendo que foi um caminho que algumas coisas ficaram incompletas, né? Como a própria expressão que a Heloísa trouxe, né? A gente não mexeu na casa de máquinas, né? A gente teve a enunciação dos direitos, mas ainda há um passivo, inclusive com relação ao sistema político, que impossibilita que essas reformas promotoras de igualdade no sistema tributário possa seguir adiante. Então, essa primeira pergunta para o Jorge e para o Juan, falar um pouquinho, né, um pouco desse movimento agora, né, da Convenção Constitucional, né, e como talvez o contexto brasileiro talvez possa ter alguns elementos de como essa esperança, né, que se apresenta nesse momento, quais esses desafios, né, também de alteração do sistema político que possibilite que a justiça tributária, que está em pauta também no debate constitucional no Chile, ela ganhe terreno, né, no texto da reforma constitucional. E uma segunda pergunta, aí mais especificamente para o contexto brasileiro, né, e talvez mais diretamente para a Heloísa, que já mencionou, também fez esse cotejamento com o debate que tem acontecido no Chile, né, e acho que é até curioso como alguns atores no Brasil utilizam o debate constitucional no Chile como gancho para falar, olha, a gente precisa também fazer uma reforma constitucional no Brasil, mas no sentido oposto do que está acontecendo no Chile, né? Então, realmente essa expressão da Débora Duprá, que a gente está mais próximo de 1500 do que de 1988, é muito apropriada. Então, a pergunta mais para a Heloísa era falar um pouco, talvez, desse cenário, além de comentar a análise da Hélida, falar um pouco desse contexto atual, que a gente está nesse momento, né, falar do hoje no Brasil, e esse debate, por exemplo, relacionado à reforma do imposto de renda, que a gente, a cada dia, tem novas informações, né, e pedir para a Heloísa fazer uma análise a respeito desse contexto. Né, acho que esse tentando consolidar aqui as perguntas que nos chegaram. E aí, como o nosso tempo é curto, eu pediria a gentileza, né, dos nossos panelistas de comentarem, né, as perguntas e análise da Hélida e fazer suas considerações finais em 5 minutos. E começo passando a palavra para o Jorge. Por favor, Jorge, escute-me. Sí. Muchas gracias a Hélida, Heloísa y Juan por las presentaciones. Obrigada pela apresentação, muito interessante, entender um pouquinho mais do caso brasileiro e também conhecer um pouco e ver a análise constitucional específica. Eu diria que há no Chile, o que já foi até comentado aqui, um momento constitucional que gera expectativas positivas, porque se pensa que se pode fazer uma mudança que foi há muito tempo esperada, no sentido de que condições que temos quanto a 155 pessoas que representam um grupo muito distinto do que todas as nossas últimas décadas no Chile, nós temos uma percepção que essa maior representação pode dar espaço para uma discussão muito mais ampla
e inclusive que dá outras oportunidades para enfrentar a desigualdade e para poder pensarmos em melhorar os impostos na sua arrecadação. Um país, quando tem uma mudança tributária e que ficou num país com uma situação durante tanto tempo, nós temos que ver agora muitos objetivos. E no Chile, no último ano, há uma ampla discussão tributária que está implantada, traduzir o tratamento do benefício trazido pelo capital, a renda trazida pelo trabalho, e enfrentar também o segredo tributário, como disse a Hélida, que marcou a presença do Chile, dos paraísos fiscais e autoridades, grandes grupos econômicos se impondo, e, além disso, também o clássico problema de justiça e injustiça tributária, em termos de distributividade, baixa distribuição e carga tributária alta, similar em distintos grupos. Então, nesse contexto atual, nós temos espaço para ter otimismo por essa perda de representação. Nós temos a oportunidade de um debate econômico e político mais democrático. Sem dúvida, há também erros e riscos, e por isso maior abertura e novas possibilidades. E também temos muitos grupos que tentam dizer que esse cenário é injusto, que há mais incerteza e temos tantos problemas para pensar em políticas de grande prazo. Esse espaço é concedido e pensado por grupos que vão desde distintas posições políticas e creem que a Convenção Constitucional não é uma boa alternativa para gerar mudanças políticas, e temos que ter em conta que pode ser que certos princípios sejam aprovados e validados e promulgados. Assim, a casa de máquina, como disse a Heloísa, não tem boas condições para poder colocar em prática adequadamente tais princípios. E, nesse caso, existe risco. Quais são? Sem dúvida, no Chile, onde pode haver coisas interessantes, aqui no Chile, o plebiscito que foi aprovado, criar essa convenção, foi bem intenso, massivo, 80% a favor que se fizesse esse plebiscito, e aí se colocou que há uma demanda massiva, onde se quer a mudança da Constituição, é um pequeno grupo que se opõe a isto. Quanto à opinião pública nos últimos anos, há muito consenso entre a cidadania. E aí há um princípio de saída, quer dizer, confirmar e validar que as mudanças estão corretas. Isso deveria favorecer e colocar para frente acordo nas mudanças nas convenções. E isso se dá e parece ser o que está acontecendo. Um grupo grande está aparecendo com mais força para fazer os acordos, certos princípios tocados positivamente, e que assim esperamos que os campos da tal casa de máquinas, pode não ser exatamente como queremos, mas elas deem espaço para podermos seguir trabalhando e buscando mais justiça tributária. É isso, muito obrigado. Ok. Agradecemos. Muitas gracias. Muito obrigada, Jorge. Considerações finais. Juan, por favor, ¿me escucha? No me escucho. Sí, tienes ¿Ustedes me 5 escuchan? minutos. Gracias. Perfecto. Bueno, tres cosas muy relevantes. Muito relevante, uma das análises históricas. Eu vou apagar aqui, a interpretação está saindo para mim. Quando se faz uma análise histórica da Constituição no Chile, se pode dar conta de um par de situações que são bem flagrantes. Primeiro, a primeira grande Constituição, na época de 1833, será para reordenar a elite que está
se vislumbrando nessa época, pudesse tomar o controle do país, depois de vários regulamentos e golpes de Estado massivo que nós tivemos de 1812 a 1828. Portanto, nós temos que ver que a nossa primeira Constituição, sem dúvida, foi por parte da elite. A segunda Constituição, em 25, 1800, foi num contexto de movimento militar, que se chamou, enfim, ruído das armas. E aí nós temos concretos também uma nova situação, um ajuste na Constituição para aplacar o movimento sindical que estava começando, que foi naquela época, em 1900, e que eram movimentos sindicais. E por isso que eu digo que a discussão de um sistema tributário justo e equitativo não é apenas técnico, não é apenas do âmbito do economista, é uma discussão de cidadania das pessoas e, além disso, é totalmente da sociologia também, dentro da sociologia. Logo, a terceira grande Constituição do Chile, de 1980, colocada em cima da ditadura, que nós tínhamos o Pinochet, e também uma Constituição que não logrou bem. Então, o que nós vemos? Em 18 de outubro de 2019, congelou. E passar a palavra para a Heloísa. Bom, acho que não. Hola, sí. Sim. Por favor, Juan. Sí, termino. Bueno, me había quedado, ¿cierto?, en la tercera gran constitución del año 80, que fue en dictadura, ¿ya? Y por lo tanto, se da el... Tivemos, então, em outubro de 2019, o que disse, então, o coletivo, não são 30 pesos, são 30 anos de luta, de subida de preço, de injustiça, de saúde precária, de educação precária e redistribuição da renda, concentração econômica brutal, não apenas no Chile, mas essa foi a manifestação do ano 2019, em 18 de outubro, que concluiu fazendo a análise política a um processo constitucional. Nós conseguimos chegar à conclusão que esse processo constitucional deve ter princípios básicos. E aqui eu termino com uma pergunta, muito mais do que com uma resposta. O que financia um sistema tributário? Para que fazemos coleta? Qual é a resposta? Para que arrecadamos? Deixo aqui, com maior respeito, o primeiro que o sistema tributário, a política fiscal e tributária deve ter como finalidade a realização dos direitos humanos. Isso é que deveríamos pensar. O que se financia? Com o aparato público se financia direitos humanos porque estamos... Quando isto... Congela. Quando faz isso, congela. Sim, mas da outra vez depois congelou de novo. Muito obrigado. Muito obrigado, Juan, por suas considerações. E passo a palavra a Heloísa Machado para suas considerações finais. Tenho 5 minutos para Heloísa. Heloísa, ¿me escuchas? Sí. Gracias por las consideraciones
e pelas respostas. Sempre muito profundas provocações e as perguntas que devem ser feitas, né? Eu começo a responder pelo final da apresentação que Juan acabou de fazer para nós, né? Afinal, o que financia? Os tributos financiam o quê? Né? Para que estruturamos um sistema tributário? E, bom, para realizar direitos humanos e fundamentais. É para isso que nós estruturamos um sistema tributário. E aí, levando muito em consideração o que a Hélida sempre traz, né, do orçamento como o instrumento constitucional por natureza, onde essa priorização dos direitos humanos e fundamentais e essa priorização daqueles que estão em situação de desigualdade deve necessariamente ocorrer em um sistema onde se busca a igualdade e o bem-estar de todos, a gente vê o tão afastados que estamos dessa concepção, né? Das perguntas simples que precisam ser feitas e corroboradas. Recolhemos impostos para garantir a realização de direitos humanos e fundamentais, temos um orçamento para permitir que a alocação desses recursos seja feita de forma prioritária e a partir das indicações constitucionais, como sempre nos ensina a Hélida. E o Jefferson me trouxe uma pergunta tão difícil, né? E hoje, como é que nós estamos hoje? Bom, nós estamos hoje num país com constantes desconstruções constitucionais da sua missão social, seja através das desvinculações de receitas, seja através da imposição de medidas antiquadas e mal feitas de austeridade fiscal, seja através da permanência de um sistema tributário regressivo, e agora nós adicionamos a tudo isso também um cenário de intensa desdemocratização, que, claro, se reflete também na disputa pelo orçamento, se reflete também no que a política econômica estatal considera ou não prioritária, e o que a gente percebe é que essa política deixou de se preocupar com a realização da igualdade, e esse instrumento e essa razão de ser da tributação passa a ser justificada ali para o que a Hélida chama de orçamento de castas, para a manutenção de privilégios e perpetuação das nossas desigualdades. Então, sem querer ser demasiadamente pessimista, mas eu acho que o momento que nós temos hoje, se não de retorno a um cenário pré-moderno, anticientificista, antipolítico, certamente é um cenário de radicalização da miséria. A pandemia chegou e nos colocou novos desafios, e a verdade é que as nossas instituições não se mostraram à altura do desafio que foi apresentado. Nós falhamos miseravelmente no combate à pandemia, nós temos aproximadamente 400 mil mortos em excessos, uma horda de pessoas passando fome, e a nossa política não está voltada para a reconstrução e para a solução desses problemas, mesmo agora, mesmo a esta altura do campeonato. Então, muito obrigada, Jefferson, foi um prazer dialogar com vocês aqui nessa tarde. Muito obrigado. Com isso, a gente conclui o painel. Esse diálogo passou voando o tempo, né? Acho que as ponderações muito relevantes, trazendo o contexto do Chile, né? E acho que uma nota, de certa maneira, talvez de esperança, né? De verificar um contexto de repensar, né? De repactuação democrática no nosso vizinho da América do Sul, e, de certa maneira, talvez enfrentando alguns desafios que enfrentamos no nosso processo de redemocratização, né, da Constituição de 1988, e um pouco esse debate, né, e trazer um pouco a forma como a nossa constitucionalização do Brasil, a partir de 88, né, acho que essa imagem da Casa de Máquinas, né, que ela incompleta ou
sem a gente ter mexido nisso, quais são os limites, né, da gente ter um sistema tributário que efetivamente possa fazer aquilo para o qual ele foi destinado, né, na feliz questionamento feito pelo Juan, né, e aprofundado pela Heloísa, né, para que serve o sistema tributário, para que serve a arrecadação do sistema tributário que não seja para implementação de políticas públicas, implementação de direitos humanos e políticas sociais, né? Então, com isso, eu concluo aqui esse painel, mais uma vez agradecendo a participação do Jorge, Juan, da Heloísa e da Hélida, e agradecendo, inclusive, pela atenção ao tempo, né? A gente tem conseguido terminar dentro do prazo que nós havíamos programado, e a todas e a todos que nos acompanharam aqui nesse painel, e passo a palavra novamente para a Renata. Muito obrigada, Jefferson. E nós agradecemos a você também por toda a coordenação e por toda a condução. Você também fez parte de todo esse sucesso do nosso último painel. Nós vamos agora fazer uma pausa de 15 minutos, um intervalo, e eu aproveito para convidá-los a conhecerem a nossa livraria, lembrando que os livros que estão disponíveis são uma cortesia dos realizadores aqui do nosso encontro, então não deixem de visitar. E eu lembro novamente que o nosso evento está sendo gravado e será retransmitido nas redes sociais das entidades realizadoras e apoiadoras. Essa é uma oportunidade para vocês divulgarem também o nosso evento.